Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com o Dr. Charlton Cavalcante. Ele é médico formado pela Universidade Estadual do Ceará, com residência médica em Neurologia Infantil, Neurofisiologia Clínica e mestrado em Neurologia pela Unicamp. Pós-graduação pelo Instituto do Comportamento Infantil de Miami em Transtorno Positivo Desafiador, Intervenção ABA em Autismo e Deficiência Intelectual e Medicina do Sono no Transtorno do Espectro Autista pelo Instituto do Sono. Olá, Dr. Charlton, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Dr. Charlton, por favor, eu gostaria que o senhor explicasse por que o nome transtorno do espectro autista. Atualmente, a denominação transtorno do espectro autista surge pelo fato de que o autismo clássico, que foi descrito na década de 1940, quase 1950, na Áustria, pelo pediatra e psiquiatra Leo Kanner, já se expandiu, né? A nossa visão em relação a essa condição se expandiu bastante. O autismo clássico, como ele foi descrito, eram de crianças que tinham muito pouco contato social, falavam pouco e tinham comportamentos repetitivos. O cerne da coisa continuou o mesmo, mas a gente entende que diversas condições diferentes podem se manifestar ao longo da vida com esses mesmos comportamentos. E, portanto, os tratamentos que foram elaborados para o autismo clássico são comprovadamente úteis para outras condições que possam ter comportamentos parecidos. Então, a gente passou a interpretar como um espectro do autismo, não mais como uma só doença, mas como uma condição que pode ter diferentes causas que também se manifesta da mesma forma. Crianças com prejuízo na socialização, prejuízo na comunicação e a presença de alguns comportamentos e características bastante estereotipadas. Na presença dessa tríade de comportamento, socialização e comunicação, a gente interpreta que aquele paciente está no espectro autista. E se o fato de estar no espectro autista implica em um prejuízo do neurodesenvolvimento, que é a sequência de aquisições de habilidades do cérebro nos primeiros anos de vida, se implica em prejuízo no neurodesenvolvimento, a gente chama isso então de transtorno do espectro autista. E existem vários graus ou níveis de comprometimento? A ciência atualmente entende que a gente pode classificar em pelo menos 3 níveis de suporte. A palavra grau não deve ser mais utilizada. Atualmente, a gente classifica como um nível de suporte. Isso é uma mudança recente, na verdade, não faz muito tempo. Então, comumente as pessoas falam em grau leve, grau moderado e grau severo. A gente prefere hoje em dia chamar de nível de suporte porque é a quantidade de suporte terapêutico que aquela criança ou adolescente ou adulto vai precisar na tentativa de se alcançar o próximo da normalidade ou mesmo uma independência e autonomia que garanta uma qualidade de vida. Do ponto de vista científico, então, a gente sempre tenta classificar de acordo com essa suposta gravidade. Grosso modo, a pessoa que tem um prejuízo muito grande da comunicação, que não fala com muita qualidade, ela já leva o nível de 2 para 3. Se além do prejuízo na comunicação houver um prejuízo comportamental muito marcado, isso sobe de nível e vai para o 3. Então, o nível 1 é restrito àquelas pessoas que até pouco tempo atrás não teriam diagnóstico. É aquele caso que passa despercebido. Mas se a gente já entende que o nível 1
O paciente com nível 1 não tratado, ele tem um risco muito maior de desenvolver, quando adulto, problemas psiquiátricos, como ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia. Então, por isso que a gente decide dar o diagnóstico de pacientes mais leves para garantir a eles o acesso ao tratamento que a gente sabe que vai protegê-los desses quadros psiquiátricos quando adulto. Pessoalmente, eu gosto de falar para os pacientes para não se ater ao nível de suporte calculado pelas escalas. Esses instrumentos de avaliação são válidos, mas é como uma nota de boletim. A gente não deve avaliar um aluno baseado na nota geral, e sim tentar identificar quais são as potencialidades e dificuldades em cada matéria isoladamente. Então, eu costumo dizer que o interesse da gente é saber o grau ou nível daquela criança em que aspecto? No aspecto da comunicação, no aspecto da socialização, no aspecto do comportamento, do comportamento adaptativo. Em que aspecto que a gente está julgando? Porque uma mesma criança com nível 2 ela pode se comunicar relativamente bem e ter um comportamento péssimo, ou ter um comportamento relativamente bom, mas ter muita dependência para suas atividades de vida diária. Considerando essas limitações da classificação do nível de gravidade ou nível de suporte, existem diversas críticas com relação a esse esquema. Isso não é uma verdade absoluta, né? Existem muitos estudos, então isso vai evoluir bastante ainda na ciência. Isso serve muito mais para que a gente possa tentar organizar e sistematizar conhecimentos, do que simplesmente taxar ou estigmatizar o paciente como um paciente mais grave, que dá a impressão de que não tem mais expectativa de tratamento, ou mais leve, que dá a falsa impressão de que ele não precisa de tratamento. Então, eu costumo dizer aos pacientes que tomem muito cuidado em relação a por quem que está perguntando o nível de gravidade, qual o intuito dessa classificação. Se não tem um intuito muito claro, se for só por curiosidade, eu acho que é melhor a gente não tentar não ficar classificando e deixar isso mais para uma organização, sistematização de conhecimentos entre médicos e profissionais. Qual seria o profissional mais indicado para dar esse diagnóstico? Na realidade, no momento, os diagnósticos eles costumam ser dados por médicos, neuropediatra ou neurologista infantil ou psiquiatra da infância e da adolescência. Todavia, cada vez mais os pediatras têm se especializado ou pelo menos buscado conhecimento na área, porque esses dois profissionais, o neuropediatra e o psiquiatra da infância e adolescência, são profissionais cuja formação é muito longa, demora e, portanto, não tem facilmente disponível, principalmente em cidades menores, o que dificulta o acesso dos pacientes até esses médicos e atrasa o diagnóstico. O diagnóstico precoce é totalmente relacionado ao bom prognóstico. Portanto, caso um pediatra esteja bem informado, ele pode sim chegar ao diagnóstico do transtorno do espectro autista. Entretanto, conhecer todos os possíveis transtornos do desenvolvimento é essencial para que a gente acabe não confundindo e achando que tudo é autismo. Nem todo atraso do desenvolvimento é autismo, mas realmente o transtorno do espectro autista tem ganhado uma relevância muito grande. Eu acredito que, tal como em outros países aconteceu, a tendência é que cada vez mais o diagnóstico seja dado por médicos generalistas ou médicos com especialização ou área de atuação em pediatria que tenham um conhecimento maior na parte de desenvolvimento da infância. Mas os tratamentos medicamentosos, os tratamentos específicos daqueles casos mais graves ou mesmo casos mais de maior comprometimento, vai acabar chegando ao médico especialista, como acontece em outras situações. Hoje em dia, o médico de saúde da família, ele dá o diagnóstico de depressão, de ansiedade, mas se é um caso refratário aos tratamentos iniciais, ele vai ser encaminhado ao psiquiatra. Em algum tempo, isso também vai acontecer dentro do transtorno do espectro autista. Vai chegar aos especialistas aqueles casos que realmente são mais de manejo mais difícil. Teoricamente, qualquer médico pode dar diagnóstico, mas o diagnóstico ele parte do pressuposto que o médico entende aquilo que está diagnosticando, e uma vez diagnosticado, que ele vai saber tratar. Se o médico, independente da especialidade, está apto para fazer esse diagnóstico, está apto para elaborar um plano terapêutico, então ele pode e deve dar o diagnóstico. Existe um aumento de pessoas com transtorno do espectro autista ou o diagnóstico está sendo entendido melhor? As duas coisas. Na verdade, a primeira hipótese de que realmente desde 2013 a gente tem dado mais diagnóstico, isso é uma verdade, porque mudaram-se os critérios diagnósticos. Na verdade, a gente segue um manual americano de critérios de diagnóstico para doenças neurológicas psiquiátricas, o DSM. E a quinta edição do DSM mudou um pouco a forma como a gente deve enxergar
esse diagnóstico. A gente saiu daquela visão do autismo clássico e vemos agora o autismo como condição que pode ser causada por outras patologias, outras etiologias. Então, no momento em que a gente interpreta dessa forma, alguns pacientes que previamente estavam enquadrados com outros diagnósticos, como deficiência intelectual ou um transtorno global inespecífico, agora podem se enquadrar dentro do diagnóstico do autismo. Então, eles passam a receber esse diagnóstico não para simplesmente a gente aumentar o número de diagnósticos de TEA. Não é isso. Mas o diagnóstico nada mais é do que uma ponte entre o paciente e o tratamento que a ciência entende que será benéfico a ele. Portanto, mais pessoas têm sido diagnosticadas, sim, por conta dessa mudança de critérios. Todavia, os psiquiatras infantis e neuropediatras que estão há mais tempo atuando percebem realmente um aumento de pacientes novos, um aumento na prevalência, ou seja, pessoas convivendo com autismo, pessoas novas surgindo anualmente com autismo. E isso é uma pergunta que a gente não tem resposta ainda, mas realmente está sendo confirmado que não é só um aumento de diagnóstico. Então, parece estar ocorrendo mesmo um aumento na incidência e, portanto, na prevalência desses pacientes. Existem vários motivos pelos quais isso pode acontecer, inclusive a mudança de critérios, mas ainda não tem nenhuma resposta definitiva do porquê que isso tem acontecido. Sobre as teorias de que algumas vacinas podem desencadear o transtorno do espectro autista ou TEA, como o senhor vê essas teorias? Bom, Marta, isso é uma pergunta que eu adoro responder, na verdade. Realmente houve, no passado, uma publicação numa revista de altíssimo impacto no meio científico médico, alegando que existiria uma correlação entre um dos componentes de uma vacina e distúrbios do desenvolvimento, em específico o autismo. Essa foi uma das poucas pesquisas cujo autor, até hoje, precisou se retratar, assumindo publicamente a interpretação dos dados que ele teve, não seguiram o máximo rigor científico pela burburinho que pudesse causar uma notícia dessa. Essa pesquisa foi publicada numa revista de muito impacto e essa própria revista publicou depois essa retratação do autor. Essa pesquisa, então, foi retirada de circulação e não se deve basear nessa suposição de que vacinas causariam autismo. Toda vacina, como qualquer medicamento, pode sim ter efeitos colaterais, mas nenhuma vacina tem efeito colateral no neurodesenvolvimento até hoje comprovada. Portanto, isso não deve ser um motivo para que o seu filho não seja vacinado. Essa é a grande campanha que temos feito, na verdade. Isso já faz um bom tempo que essa pesquisa, que houve essa retratação. E até hoje a gente vê o impacto negativo dessa publicação antiga. Dr. Charlton, existe tratamento para o TEA? Toda criança com transtorno do espectro autista, e não só mais o TEA, mas qualquer distúrbio intelectual ou do desenvolvimento, tem tratamento. Todavia, não existe um tratamento medicamentoso, muito menos cirúrgico para o TEA. O TEA pode ser causado por diferentes etiologias, é uma condição causada por diferentes etiologias, e, portanto, o tratamento específico daquela etiologia pode haver em alguns casos. Na grande maioria, não há. Então, o tratamento é clínico. E esse tratamento clínico deve ser oferecido a todos, permeando, no mínimo, as terapias com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, mas alguns outros profissionais também têm sido muito importantes no tratamento multidisciplinar desses pacientes, como o psicopedagogo, educador físico, fisioterapeuta. Então, é um tratamento multidisciplinar, ou melhor, transdisciplinar, em que não existe uma hierarquia entre esses profissionais, todos trabalham de preferência juntos, ou pelo menos em paralelo, e o tempo de tratamento varia a depender do nível de suporte. Alguns pacientes podem precisar de tratamento contínuo durante a vida inteira. Outros pacientes podem se beneficiar tanto do tratamento que em algum momento diminuem a necessidade daquele suporte. E esse tratamento ele pode ser interrompido ou recomeçado ao longo da vida várias vezes em cada uma dessas áreas que eu citei. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o Dr. Charlton Cavalcante, neurologista infantil. E a partir de qual idade é possível ter um diagnóstico do TEA? Cada vez mais a gente tem tentado
chegar ao diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce é o principal fator que se relaciona ao prognóstico. Quanto mais cedo a gente trata, menos a gente precisa tratar e melhores os resultados. Isso se dá por conta do período de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se remodelar. E isso acontece com muito mais intensidade nos primeiros anos de vida. Entretanto, é muito difícil dar o diagnóstico antes de 1 ano de idade. Com um olhar muito experiente, a gente pode até ter uma grande suspeita. Quanto mais experiência tem com crianças em neurodesenvolvimento, maior a chance daquele profissional perceber os desvios do neurodesenvolvimento. Às vezes não dá para dizer que a criança tem um autismo, mas dá para perceber que existe um atraso na socialização ou que existe um atraso na comunicação, mesmo em crianças ainda com menos de 12 meses. A ideia é que a gente possa dar o diagnóstico o mais cedo possível, mas não é obrigatório que tenha diagnóstico definitivo para que tenha acesso ao tratamento. Portanto, eu acho que a palavra final em relação à pergunta é, na dúvida, procure logo que possível um especialista para que ele possa indicar os tratamentos que são necessários. Se possível, contornar aquele desvio do desenvolvimento e evitar que realmente aquilo progrida para um TEA, ótimo. Se não, eventualmente o diagnóstico vai ser definido, mas o tratamento não foi postergado. Dia 27 de janeiro, das 8 às 17 horas, na Igreja do Nazareno, em Santa Bárbara do Oeste, acontece o primeiro fórum sobre o espectro autista. E o Dr. Charlton Cavalcante é um dos palestrantes. Dr. Charlton, quais os temas que o senhor vai abordar no primeiro fórum sobre o espectro autista? Eu não serei o único palestrante, mas pretendo que ao longo do dia, pelo menos com as minhas palestras, estejam muito claros as questões epidemiológicas. A gente vai conversar sobre incidência de autismo, prevalência de autismo, os critérios diagnósticos antigos, atuais, para onde estamos indo em relação à interpretação do que é o autismo na sociedade. A gente vai conversar um pouco sobre as principais características de comportamento nessas crianças, quando deve suspeitar do transtorno do espectro autista, como é feito o tratamento, tanto do ponto de vista clínico quanto medicamentoso, e quais são as estratégias, no meu ponto de vista, para que a gente possa ter acesso a diagnóstico mais rápido, tratamentos mais concisos e igualmente eficientes. Vou pincelar um pouco sobre todos esses temas. Além disso, haverá palestras de outros colegas, inclusive pronunciamento de pessoas, parentes de crianças com TEA. Então, acho que vai ser um dia extremamente enriquecedor para profissionais da área, não só médicos, quanto outros profissionais da área de saúde e parentes ou interessados no tema. O senhor disse que a dificuldade de socialização é um dos problemas que a pessoa com TEA enfrenta. Fale um pouco da importância da inclusão para essas pessoas. A inclusão, na verdade, vem para favorecer que as pessoas que têm dificuldade de socialização possam estar presentes nas situações que antes não eram adaptadas, né? Que geravam dificuldades para que essas crianças ou adultos estivessem lá presentes, como, por exemplo, na escola. Uma escola inclusiva permite que, mesmo que aquela criança com TEA não consiga acompanhar do ponto de vista pedagógico 100% do que é oferecido na escola, ela possa usufruir do ambiente escolar para aprender sobre regras sociais, aprender sobre hierarquia, aprender sobre horários, sobre como respeitar aquelas regras mínimas e também favorecer para ela uma grande oportunidade de socialização, onde ela vai aprender como as outras pessoas funcionam. Essa é a grande dificuldade da pessoa com TEA. Então, as práticas de inclusão fazem com que essas pessoas não sejam excluídas dessas oportunidades sociais. Quais são alguns dos direitos da pessoa com TEA? E são vários os direitos que as pessoas com TEA que estão no espectro autista e apresentam algum tipo de transtorno. Tem desde benefício de prestação continuada, né, auxílio do INSS, direitos de inclusão, direitos de adaptação curricular e pedagógica, acompanhamento por um auxiliar terapêutico ou auxiliar de desenvolvimento educacional na escola, acesso a filas prioritárias, acesso a vagas específicas de estacionamento, direito à redução do preço da passagem de acompanhantes em transporte aéreo. Então, são vários os direitos que as pessoas com TEA têm hoje em dia. Entretanto, no Código Internacional de Doenças 10, que é o que a gente tem usado ainda e é o que está em vigor nas leis, ainda não havia uma classificação pormenorizada do nível de suporte desses pacientes. A tendência é que, com o CID-11, a gente passe a classificar as crianças com TEA entre aquelas que têm ou não comprometimento da linguagem e aquelas que têm ou não comprometimento intelectual.
os direitos são garantidos a todos os pacientes que têm TEA, todas as pessoas que têm o diagnóstico. Eu acho que é necessário que a gente entenda que, dentro desses pacientes que têm diagnóstico, existem pacientes que têm quadros muito leves, quadros moderados e casos muito graves. E a gente precisa partir de nós mesmos a autocrítica de saber quais desses direitos são úteis para essa pessoa neste momento. Um exemplo que eu dou, uma analogia que eu sempre faço é: todas as grávidas têm direito a pegar a fila de grávidas. Mas será que uma grávida de 2 meses gostaria ou precisa estar naquela fila? Talvez ela não precise, portanto, ela abra mão desse direito. Será que uma criança com TEA nível 1, aquele que até ontem não receberia o diagnóstico, mas precisou de um diagnóstico para ter acesso a tratamentos, precisa realmente de uma fila especial? Ou será que para ela não seria melhor ela aprender que naquela situação ela não precisa? Qual é o impacto que a gente gera numa criança ao usar 100% dos direitos? E, principalmente, saber que o fato de a pessoa ter um diagnóstico de transtorno do espectro hoje, pode ser que amanhã ela esteja no espectro, mas não tenha mais um transtorno. Se ela for bem tratada, pode ser que ela esteja no nível 1 de suporte e, portanto, não precise mais da maioria desses direitos. Essa cultura ainda de saber a quem que se destina cada um desses direitos é algo que a gente precisa trabalhar na mente ainda dos brasileiros, né? Algo que, culturalmente, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar ou de abrir mão de um direito uma vez adquirido. Existem muitos filmes e séries aí na atualidade falando sobre o TEA. Esses filmes ou séries, eles ajudam na informação ou eles desinformam sobre o TEA? Cada vez mais a gente tem visto produções de boa qualidade. Então, acho que eles ajudam muito mais do que atrapalham. Lógico que quem tem o conhecimento médico ou mesmo de outras áreas da saúde e assiste essas produções, percebe que existe um exagero aqui e acolá, às vezes uma representação que não é tão fidedigna, que é incompatível do ponto de vista clínico, mas a intenção em geral é boa. É mostrar para as pessoas que essas pessoas sempre existiram, essas pessoas convivem com a gente e às vezes elas passam por dificuldades que quem não está no espectro nem imagina. Então, desse ponto de vista, acho que acrescenta bastante. Lógico que, como qualquer produção cinematográfica, tudo tem suas limitações, mas tem sua liberdade poética, né? Eu agradeço ao Dr. Charlton Cavalcante, neurologista infantil, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Dr. Charlton. Marta, foi um grande prazer estar aqui hoje, poder falar sobre esse tema que tem sido o maior tema de estudo nos últimos anos. Poder falar sobre esse tema sempre para mim é muito prazeroso. Eu queria, além de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao vereador Celso Ávila. Ele abraçou a causa e tem sido o idealizador desse evento que vai acontecer no dia 27 de janeiro, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vai ser um evento que vai ocupar o sábado, das 8 às 17 horas, com palestras, não só minha, mas de outros colegas também. Muito engrandecedor para todo mundo que se interessa pela área. Deixo aqui o convite para todos que se interessaram para participar do evento. É necessário fazer a inscrição antes. Lá no meu Instagram, charlton.cavalcante, vocês encontram um link para a inscrição ou no Instagram do Celso também. É aberto ao público, mas precisa garantir a vaga, tá? Eu vejo vocês por lá. Lá a gente vai conversar a fundo sobre tudo isso que a gente conversou hoje. Levem suas perguntas, para mim vai ser um grande prazer ter um dia de diálogo. E obrigado mais uma vez, Marta, pela oportunidade de me permitir estar aqui, falando um pouco da minha experiência, conversando um pouco sobre esse tema pelo qual sou apaixonado aí dos últimos 5 anos. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.